tarde, meus irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos muito bem nessa tarde de sábado. Estamos na nossa segunda live. Extrapolamos um pouquinho o horário em virtude de algumas atividades de trabalho, mas estamos aqui. Louvado seja Deus por isso e por todas as coisas. E diante desse momento, eu creio que você que nessa manhã, hoje no sexto dia, você que iniciou, estava lá comigo na live às 5h30 da manhã. Ao final dela, nós, ao declararmos palavras de vida, ao orarmos, apresentamos também o nosso tempo de jejum. E toda a live 2, nós temos esse tempo para sermos gratos a Deus pelo período matutino, onde nós não somente jejuamos, mas também oramos, onde apresentamos, o propósito de fato, amadurecermos e nos sensibilizarmos ainda mais para a presença de Deus, em especial no lugar secreto. E agora nós estamos aqui para entregar, para sermos gratos a Deus, entregando esse tempo de jejum, quebrando esse tempo de jejum, para agora nesse período vespertino termos mais um tempo abençoado na presença de Deus, sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo, naquilo que o Senhor tem conosco para o dia de hoje. Logo pela manhã nós meditamos sobre a temática de hoje. Eu quero falar dela com você aqui, bem rapidinho, o sexto dia. A temática do sexto dia é justamente de nós termos a ajuda sobrenatural. A ajuda sobrenatural que vem da pessoa do Espírito Santo. Então, ao longo do seu dia, até o nosso momento da terceira live, tenha essa expectativa, creia nisso, confesse esta palavra, declare esse versículo, Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De forma pessoal, tome posse, receba essa palavra em que você que crê, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você como um selo, garantindo que você é propriedade exclusiva de Deus, é um penhor, é uma entrega antecipada, mas não somente para estabelecer essa condição de propriedade exclusiva, mas também para ser seu paráclito, seu companheiro, seu mestre, seu instrutor, seu professor e, sobretudo, seu ajudador. Então, recebemos sim essa promessa, confessamos a presença, a intervenção, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e o que cabe agora é, diante de uma situação onde percebemos que não temos recursos, percebemos que estamos fragilizados, percebemos a fraqueza, é hora então de você apresentar esta área a Deus, esta situação, invocando a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa mover na sua vida o que está escrito, a ajuda sobrenatural. Muitas vezes não sabemos conversar com Deus quando a questão envolve situações financeiras, ou de repente quando envolve um momento conjugal, ou não sei qualquer que seja a situação. Pode ser que por conta da dor causada ou da vergonha frente ao cenário que você está vivenciando, os seus lábios fiquem travados, a sua mente fique perdida, divagando em muitas sugestões, que é uma ação do inimigo, uma ação do mundo, muitas distrações, sugestões, ou da sua própria carne, e aí você começa a buscar na sua memória, por sugestões, justamente aquilo que não dá esperança, que é lembrar das recorrentes vezes em que você passou por aquilo que você está passando, reforçando o seu estado emocional de fragilidade, reforçando o seu estado mental de obscuridade e falta de clareza. Mas é justamente nesse momento em que nós nos voltamos para a palavra de Deus, que está aqui em Romanos 8:26, declarando que o Espírito Santo está aí agora onde você está, para te dar a ajuda que você precisa, para ministrar o teu coração em relação primeiramente a ter um alvo, um foco, que é o quê? Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque você precisa, no momento da oração, envolver-se numa realidade em que emocionalmente você canaliza as suas emoções e a dirige para um único ponto. O ponto da fidelidade de Deus, o ponto de trazer à memória os feitos de Deus na sua vida, onde por outras vezes, talvez não nessa circunstância, mas Deus já moveu o favor na sua vida, Deus já abriu portas, Deus já respondeu orações, Deus já fez milagres na tua história.
Então agora é hora de você justamente ter essa disposição mental, para que essa disposição mental te leve a uma condição emocional em que você sinta, de fato, receba a paz que excede todo entendimento. Porque de acordo com o que nós sentimos, nos comportamos. Porque se você continuar sentindo a escassez, né, a escassez emocional, não ter recursos emocionais para de fato trazer um equilíbrio aos seus pensamentos, ou um direcionamento, para ser mais preciso, né, para trazer um direcionamento para os seus pensamentos, eles ficarão divagando em várias direções, nas piores possíveis, porque sugestões virão a cada vez mais intensamente, e o que acontece é que isso dentro de você provocará uma situação emocional de escassez, e isso te deixará instabilizado, fragilizada, inclinado e inclinada a ter a ansiedade, não do ponto de vista natural, mas do ponto de vista de um transtorno, possivelmente em alguns casos, a depender já do seu grau de pressão em relação às coisas que você enfrenta na sua vida, um pânico se instala, você começa a ter sensações do seu próprio corpo, isso começa a trazer... eu agora esqueço o termo médico, né? Você começa a ficar assintomático, né? Você começa a ter sintomas por conta das questões emocionais. Alguns começam a ter uma espécie de alergia, brotam, né? Manchas na pele, coceiras começam a acontecer, caspas, quedas de cabelo, e tudo associado a uma situação em que de maneira simples podemos resolver, que primeiramente não se apoiando no próprio entendimento, como Salomão fala em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Segundo lugar, confiar em Deus, né? É no mesmo versículo. Terceiro lugar, reconhecer Deus. Como é que eu reconheço a Deus numa situação adversa? Como é que eu reconheço a Deus diante de uma dificuldade e fragilidade? Ponto. Eu vou na palavra de Deus e busco saber o que a palavra fala para esta situação. E oro com base nessa situação. Nós vamos fazer um exercício disso já já. E ali me aproprio daquela palavra, eu tomo posse daquela palavra, eu declaro aquela palavra. Ou seja, ao invés de deixar minha mente devagar e me trazer sentimentos em relação àquilo que no meu pensamento são sugestões tóxicas e consequentemente que promovem danos na minha alma e nas minhas emoções, eu vou para a palavra de Deus. O detalhe é que, por ser um combate, uma luta intensa, e se você não tem experiência da batalha espiritual usando a palavra de Deus, você precisa de fato investir um tempo nisso. Não é 5 minutos de oração, 10 nem 15. Muitas vezes você vai levar de meia a 1 hora declarando a palavra, orando, e ali depois de um tempo você volta para o lugar de oração e continua, porque como que aprendemos no dia de ontem, devemos orar com persistência, com fé, tendo a certeza de que a resposta ela vem. É como que Jesus ensinou na parábola de Lucas 18, versículo 1 a 8, a parábola da viúva, que diante de um juiz iníquo, diante de um juiz insensível, diante de um juiz que não se importava com as pessoas, ela persistiu cobrando a justiça que lhe era devida. E Jesus ele faz um contraste ao pegar a situação desse juiz iníquo e colocá-la diante de Deus, que está à disposição, é o mais bem intencionado, é aquele que tem de fato em seu coração esse anseio de nos abençoar. Então Deus é aquele que há de nos abençoar. O detalhe é para onde está apontando o nosso coração. Porque primeiramente nos aproximamos de Deus com um coração cheio de desespero. Nos aproximamos de Deus com a oportunidade tão somente de sanar a nossa dor. E nunca é essa a motivação de estar próximo de Deus. Deus nos ouve e nos atende pela fé. Ainda que a dor esteja aí, você precisa se mover confiando de que Ele é Deus e de que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A recompensa para a sua situação financeira é provisão, e ela existe. Não há falta de provisão nos céus, não há falta de provisão nas regiões celestiais em Cristo, onde você e eu já fomos ricamente abençoados. É saúde, pronto, o Senhor tem sim cura para a sua vida. A palavra declara da parte de Jesus que nós podemos orar pelos enfermos e eles serão curados. Essa é uma palavra que não volta vazia. Então nós começamos a desfrutar. Você precisa falar essa palavra para você mesmo. É uma situação que está trazendo um conflito. A palavra fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre aquilo que temos que pensar. E sobretudo no versículo 6, de apresentarmos a Deus as nossas inquietações, para que por meio das petições com ações de graças recebamos a paz que excede todo entendimento. E isso é para qualquer área.
pais na Bíblia, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, cujas promessas foram trazidas para nós através de Jesus Cristo, que nos fez co-herdeiros com Ele. Há uma promessa que diz que Deus, Isaías capítulo 26, versículo 3, 26:3 diz: Tu, Senhor, manterá, conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele ou ela confiam em ti. Se você confia em Deus, se no momento em que a situação, agora você está exercitando comigo, é provável que você agora, diante do estado, né, passageiro, né, da questão financeira que você está vivendo, ou do seu relacionamento conjugal, ou na relação com seu filho, ou uma batalha espiritual de você com você mesmo em relação a pecados recorrentes ou aflições que tomam a sua alma, a palavra do Senhor está dizendo que quem te conserva em paz é Deus, e isso é consequência de você manter a sua mente firme nele. A mente firme, ou a característica de firmeza, ela advém de quem é profundo. Nenhuma árvore está firme com raízes rasas. As árvores se mantêm firmes por conta de raízes profundas. E assim devemos ser. Devemos nos aprofundar no que diz a palavra. Então essa tarde deve ser para você um tempo de oração. Essa tarde deve ter para você um tempo em que você vai estar no secreto se envolvendo com a presença de Deus. Para que por meio da presença de Deus, ministrada pelo Espírito, você receba aquilo que está sendo decretado para nós hoje. Essa é uma palavra de vida, essa é uma palavra de esperança, essa é uma palavra que vem do trono de Deus. E eu estou aqui agora na condição de um profeta, de quem abre a boca para Deus falar. Não estou usando palavras minhas, motivacionais, ou tão somente palavras cuja intenção é deixar você bem ou animado. Não, estou usando a palavra de Deus, falando em nome dEle, para que você que está me ouvindo, receba essa palavra. Naquilo que diz o Senhor, através do livro do 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o rei Ezequias falou para o povo: creia no Senhor, o teu Deus, e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você prosperará. Prosperidade bíblica é quando você é bem-sucedida. O que é isso? Você dá certo em tudo aquilo que você faz. É quando você tem êxito. O que é isso? Quando você é alguém que naquilo em que você põe a mão funciona, dá certo, você tem a resposta, você tem a direção. Por quê? Por conta desse versículo que estamos meditando. Primeiramente falamos da ajuda sobrenatural provinda do Espírito Santo ser aquele que nos ajuda na hora da fraqueza. Mas também temos o versículo para memorizar, e o versículo para memorizar hoje é o verso de João capítulo 14, também versículo 26. Lemos que em Romanos 8, 26, o Espírito Santo é apresentado como nosso ajudador no momento da fraqueza. E nem sempre, né, percebemos, você vê, a Escritura traz momentos assim poderosos de conexão. As pessoas que têm dificuldade de reconhecer as fraquezas, de fato experimentam um momento muito ruim de fragilidade ou de resultados. Mas aquelas que reconhecem a fraqueza, o que acontece é que elas começam a desfrutar da força. Porque a palavra diz que quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu reconheço que estou fraco. E esse reconhecimento não é perante a homens, não é perante qualquer pessoa. Se for para ser um ser humano que nem você, que seja alguém da fé. Alguém da fé que vai te animar. Alguém da fé que vai orar com você. Pois bem, se você de fato hoje está passando por uma situação e você está recebendo esse vídeo agora e quiser desabafar com alguém, quiser contar para alguém, quiser que alguém ore por você, por favor, entre em contato comigo, mande o seu contato no privado, no direct, e eu faço questão de investir um tempo de oração contigo, de buscar na palavra de Deus a palavra que vai de fato ser específica ao seu coração e que vai de alcançar toda a situação que você está vivendo, e pela fé, eu vou unir a minha fé à sua, e num tempo de concordância, a palavra diz: aquilo que dois ligam na terra está ligado no céu, e você vai receber a paz que você precisa, você vai receber a clareza para os seus pensamentos, o direcionamento necessário para você se manter de pé, para você experimentar a vitória que vem do nome de Jesus, do sangue de Jesus, e consequentemente a glorificação ao nosso Deus, que é aquele que por meio da sua palavra intervém em nossas vidas de maneira poderosa. Então, em João capítulo 14, versículo 26, está escrito: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Isso é Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. Ele já está entre nós, ele já está sobre você, está sobre mim. Então isso quer dizer que eu e você temos sim acesso a alguém que sabe de todas as coisas.
Do que você não sabe, Ele sabe. Amém? Creia nisso. E se você está participando comigo aqui, escreva. Deixe registrado: o que eu não sei, o Espírito sabe. Diga: o que eu não sei, o Espírito Santo sabe. Ou então escreva um hashtag: o Espírito Santo sabe todas as coisas. E nessa hora eu quero dizer para você, já tive experiências como essa, é muito simples. Você orar da seguinte forma: Espírito Santo, eu não sei como fazer. Isso é de coração, não é no desespero. No desespero você deve cantar louvores. No desespero você deve ler a palavra, para que a palavra te traga para um lugar aonde o desespero ele é aplacado, ele é confrontado com a grandiosidade do seu Deus. Quando você percebe quem é o seu Deus, pronto, passou a desesperança. Agora você está no momento de decisão, onde as suas emoções já entraram no governo que a palavra traz, já estão sendo direcionadas, e agora você precisa pegar uma palavra que você já recebeu, para que por meio da fé você se apresente a Deus. É isso que estamos fazendo agora, não estamos desesperados. Eu também tenho situações desafiadoras que estão diante de mim nesse final de semana, ao longo dos meus dias, né? Todos nós que somos crentes estamos na terra para combater o bom combate da fé, que é continuar confiando em Deus. O inimigo ele quer nos tirar esse tipo de mentalidade, ele quer nos tirar desse lugar de confiança, ele quer nos colocar no lugar de duvidarmos de Deus pelo medo, de começarmos a nos distrair para que então percamos de vista o que Deus tem feito por nós, uma outra mobilização para que então saiamos do lugar da fé. E por fim, ele trabalha por meio das nossas emoções, né? Ou na verdade a nossa carne, que é uma condição natural, adversa, contrária, né? Que infelizmente é um legado de Adão sobre nós. A nossa carne, a condição natural, também busca trazer à nossa mente influências para que de fato estejamos dependentes emocionalmente de circunstâncias, lugares e pessoas, comprometendo assim o fluir da fé. Mas você está aqui para confirmar, você está aqui para testificar que Deus é fiel, e que está escrito, Isaías 64:4, os tempos antigos nunca viram e nem ouviram falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que esperam dele. Você é essa pessoa, você está aqui agora, ao vivo, participando dessa mobilização, ou você está recebendo esse vídeo enviado por alguém que ama você, por alguém que ao ouvir essa mensagem lembrou de você, e não foi casual, foi o Espírito Santo que colocou no coração dela ou dele para que você recebesse essa mensagem. E é uma mensagem de vida para você, é uma mensagem que vem dizer para você que ainda não é o fim. Não. O ponto final é Deus quem dá. Esse é o momento de treinar a sua fé, de te levar a crescer conhecendo a graça que está disponível para você. Assim eu oro declarando a palavra de Deus, encontrando você onde você está, sendo muito mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que está penetrando o teu interior, separando as juntas da medula, a alma do espírito, e levando luz aonde está obscuro. Por conta das muitas sugestões, você está sem noção de onde seguir, do que fazer. A palavra vem agora primeiramente para trazer ao teu entendimento as motivações que estão no teu interior, para que agora você possa, no espírito, no ser espiritual, tomar posse do que a palavra diz e governar o teu interior. Como disse Davi para a sua própria alma: porque te inquietas, ó minha alma. Então agora você está comigo apresentando a situação financeira difícil. Talvez tenha perdido o emprego, talvez algo que você tenha planejado não tenha dado certo, talvez você tenha dificuldades para gerir as suas finanças e mais uma vez se encalacrou, talvez sejam dívidas recorrentes ou empréstimo para alguém que não te devolveu aquilo que era devido, talvez possa ser uma situação em que você realmente precisa da luz que vem do Espírito Santo para entender o lugar de mordomia, de ser alguém que está gerindo recursos que são do Senhor e que esses recursos são multiplicáveis por meio da fé. E é agora que você, ao apresentar possivelmente contas associadas a luz, água, telefone, internet, compromissos escolares, compromissos com cartão de crédito, financiamentos, aquilo que está tirando a sua paz, dívidas envolvidas de repente situações de aluguel, dívidas que envolvem de repente alguém, um terceiro que lhe emprestou finanças e você não conseguiu devolver, e como você está se mobilizando para estar num lugar de santidade, de obediência e fidelidade, você é alguém que não vai aceitar esse cenário, você é alguém que vai falar com Deus, você é alguém que vai orar apresentando: Senhor, esta é a minha situação, este é o quadro no qual estou, eu não sou como estou, o que sou é o que a tua palavra diz, e a tua palavra diz que o Senhor tem para mim a provisão. Primeiramente eu quero me arrepender
da falta da gestão, quero me arrepender de estar talvez sendo movido ou estimulada pelo consumo, pela ganância, pela ambição, pela falta da noção da gestão financeira. Eu quero pedir perdão ao Senhor nesse momento e suplicar agora a tua ajuda. Espírito Santo, me ajuda ao que fazer, como que eu tenho que fazer nesta situação para experimentar o milagre, para experimentar a intervenção do teu poder, a ajuda que vem do alto, a ação sobrenatural. Receba onde você está agora a direção do Espírito Santo. Receba onde você está agora esta oração em que estamos juntos exercitando esse momento de fé para que você receba a paz que excede todo entendimento. Talvez seja uma situação na tua vida conjugal e o seu marido ou a sua esposa, ou melhor, o seu cônjuge, está num momento de dureza de coração, de incompreensão, de escassez no diálogo, de um momento monólogo ou um momento até de falas agressivas, e nesse momento você não vai replicar o mal que ele inconscientemente ou que ela por conta da dor está trazendo sobre você. Disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, salvo engano, versículo 12: não permitam que o mal vença o mal com o bem. E nessa hora, Senhor, nos posicionamos da tua palavra para recebermos o encorajamento e o bom ânimo, para olhar para essa pessoa que está se comportando de uma forma inadequada e que entendemos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas entendemos uma ação espiritual se movendo nela com ressentimento, com angústias, com dores e se voltando contra nós para também nos abalar, para também nos ferir, no que nos revestimos das suas armaduras por meio da tua palavra para combater essa situação agora. Meu Pai, é em nome de Jesus que a ação do teu Espírito venha sobre nós para que possamos trocar as lentes com as quais estamos enxergando esta situação. Que o Senhor nos dê a visão que vem do alto, que possamos ter a perspectiva, a visão além do alcance, e que pela fé possamos nos posicionar agora, repreendendo o mal, repreendendo a sugestão, a ideia, repreendendo o fascínio, o encantamento, a manipulação no coração, na mente dessa pessoa, seja o marido, seja a esposa, agora, que ele, onde quer que ela esteja, receba paz, que a palavra do Senhor venha sobre ele para quebrar, a unção do Senhor despedaçar todo jugo. É dito que a tua palavra é como o martelo que despedaça a penha. Então que toda fortaleza interior, que toda fortaleza emocional, que coloca essa pessoa em resistência para o diálogo, que coloca essa pessoa uma inclinação para a amargura, para o ressentimento, ao ponto dela agora estar vomitando, ela agora está transbordando de toda essa sujeira, caia por terra em nome de Jesus. Ele é uma bênção, ela é uma bênção, e muito em breve o testemunho será contado acerca da mudança de mentalidade, da mudança de cabeça promovida pela tua palavra vinda sobre nós. E assim você pode pegar, e agora é o seu exercício, é você ir para uma área específica na sua vida e buscar na palavra de Deus o que ou como orar em situações semelhantes a essa. Se você quiser a minha ajuda, por favor, mais uma vez repito, envia o seu contato no direct, me chama ali no privado aqui do perfil da Tenda da Presença, eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp e vou enviar para você uma cartilha muito básica com versículos aos quais você pode ler nessa tarde, meditar ao longo dela e à noite. Eu creio, você não vai demorar muito tempo, esse final de semana não vai passar sem que você tenha a testificação do operar de Deus na sua vida, treinando você para que você, na verdade, fique mais fortalecido e fortalecida na dependência da graça, do poder de Deus, mas também vendo resultados, micro resultados, médio resultados, ou até mesmo o seu momento de você experimentar o poder de Deus mudando a tua sorte, virando a mesa, mudando o quadro de como você está e não de quem você é. Quem você é um decreto da parte de Deus. Você, imagem e semelhança, está aqui na terra para glorificar a Deus por intermédio da fé, da graça e do posicionamento correspondendo ao que Deus falou ao teu coração. Então, nessa hora, eu quero me despedir de você, já louvando a Deus por este tempo, por este momento em que entregamos o jejum, em que vivenciamos a live 2, passando por um tempo para poder pararmos, né? Não estar sendo movidos por circunstâncias ou pelo vento que por vezes tenta, né, nos colocar numa condição de que passamos a ter um entendimento que não temos tempo. Mentira, temos o tempo necessário para aquilo que é importante. E dentro da escala de importância, a presença de Deus, a palavra de Deus é número 1. Para que você tenha tempo de qualidade, entregue tempo para Deus. O que quer que você queira de qualidade nas tuas mãos, coloque nas mãos de Deus. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. E até lá, por volta das 18h30, entre 18h30 e 19 horas, estaremos de volta para mais um tempo de fé, mais um tempo de oração, mais um tempo de palavras sendo declaradas e decretadas sobre a tua vida,
para a tua vitória, que é aquilo que alegra o coração de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Até breve.